Oi, gente! Sejam bem-vindos ao FAPcast. Eu tô tão feliz com a convidada que a gente vai receber hoje, Roberta Weirely, uma das maiores criadoras de conteúdo e influenciadoras digitais do Brasil, é ex-aluna de Relações Públicas aqui da FAP e aceitou o nosso convite para participar do FAPcast. Seja bem-vinda, Roberta! Obrigada, com o maior prazer. Eu falo, que uma vez na FAP, você sempre será FAP. Uma honra estar aqui e ver que vocês não mudaram a essência, mas estão cada vez mais modernos, atualizados. Dá muita alegria ver que eu participei dessa construção em algum momento também. Gostaria de agradecer Pilar Guilhom, Dr. Antônio Bias, Dona Celita, que indicaram a Beta e convidaram a Beta para estar aqui no FAPcast hoje. É uma honra pra gente. Agradecer toda a nossa equipe técnica e vamos fazer um programa lindo. Beta, eu queria saber como é que você começou a trabalhar com conteúdo digital, sendo aluna de Relações Públicas aqui da FAP. Bom, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho alguns focos diferenciados muitas vezes na minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo como vendedora em loja. E a minha mãe falou, era uma regra, que eu sempre gostei muito de dirigir, né? Eu queria muito, eu acho que ser independente. E aí, desde pequena, eu aprendi a dirigir super cedo. E minha mãe falou, olha, eu só vou dar um carro pro filho que entrar na faculdade. Então, eu prestei FAP e eu queria... estudei bastante, eu não sou boa aluna, infelizmente. Nunca peguei DP, mas eu não era boa aluna na escola. Tudo que eu não peguei de DP na faculdade, na escola, eu peguei todas as recuperações. E aí, eu falei, vou fazer publicidade. Porque eu achava que tinha tudo a ver comigo. Um dia, conversando com um super publicitário, ele chama Nizam Guanais, que é padrasto de uma grande amiga minha, ele falou... Beta, você já leu sobre relações públicas? Eu acho que você tem muito poder dessa comunicação interpessoal. Enfim, fui atrás, adorei. E aí eu fui descobrir até que a minha tia tinha feito relações públicas aqui na FAP. Tipo, uma das primeiras a se formar. E quando eu entrei na FAP... já não era digital ainda. A gente tinha, obviamente, Facebook. Então, vou até me corrigir. Já era digital, mas não era tão exponencial como é hoje, né? Onde tudo é hiperconectado. E aí, eu acabei conhecendo muita gente aqui. E por conta do meu trabalho, que eu era vendedora numa loja super renomada, várias das minhas amigas também faziam FAP. Então, a gente acabou se unindo em diferentes aventuras pela vida, porque eram amigas de infância. E elas se tornaram grandes blogueiras, porque na época a gente não usava o termo influenciador. Na época, a gente usava o termo blogueira. Moda, comida, viagem, turismo, o que for era blogueira. O conteúdo era muito mais estático, tudo era diferente. Obviamente, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo nessa creator economy que a gente tanto fala. E eu me vi inserida desde o começo, porque por mais que eu era quase que uma papagaio de pirata, né, das minhas amigas. Porque eu estava sempre onde elas estavam, eu aparecia de relance. Eu não monetizo as minhas redes sociais. Raramente, eu divulgo muito assim meus clientes, ou se vem uma grande marca e quer fazer um grande projeto, mas eu falo que eu sou muito mais uma voyeur, uma espectadora desse mundo digital, do que uma grande criadora de conteúdo. E isso é muito impressionante, porque acho que por não ter a pretensão de expor algum tipo de conteúdo, você acaba trazendo muita proximidade para quem te assiste. Então, nós que somos seus seguidores, de alguma forma, a gente acaba se sentindo parte do processo de comunicação que você está inserida. E isso é muito bom de assistir. Obrigada. E eu gostaria de saber, você é uma das fundadoras, é a fundadora da agência FIS. E também da agência Voz. Sim. E uma das responsáveis também pela profissionalização do mercado de influenciadores, né? Então, em que modo você ainda estava na faculdade quando você criou a FIS? Ou foi algo que aconteceu, assim? Eu sempre tive veia empreendedora. Hoje, se eu tivesse que fazer uma nova faculdade, eu faria de empreendedorismo. É muito difícil empreender. Eu sei que é a vontade de todo mundo, mas você precisa... De repente, você se vê sendo advogada muitas vezes, porque você tem que ler contratos. Eu não sou uma super leitora. Gerenciando pessoas. Mas eu casei com um advogado, então eu também fui unindo o útil ao agradável. Maravilhoso. As necessidades. Mas
eu sempre acompanhei muito esse mundo, né, das blogueiras, etc. Eu comecei a empreender muito nova. Eu ainda estava estudando aqui na FAP quando eu comecei a empreender. E assim, várias empresas minhas deram muito errado, por falta de maturidade, por falta de experiência, N questões. E aí eu fui morar fora, depois que eu me formei, para aprimorar meu inglês. Fui tirar um sabático, porque eu trabalhava muito já há muito tempo, juntei uma grana e fui morar em Nova York, fazer alguns cursos. E quando eu voltei, eu me uni com 2 amigas e a gente abriu uma agência de branding para marcas de moda. E foi super legal, mas eu não sou uma pessoa da moda. Eu não sou uma pessoa que entendo... eu gosto de entender a revolução da moda por trás do comportamento das pessoas. Qual é o impacto disso? É muito mais sobre as pessoas do que sobre a moda. E aí, a gente acabou se separando. Eu tinha uma grande amiga, que é a Priscila, que é minha sócia, que trabalhava em multinacional, teve bebê. Ela é um pouco mais velha que eu, ela precisava sair do mercado de multinacional de bebida alcoólica, porque ela falava, era muita balada. Aquela época era muito boa. A gente saía todos os dias, a gente tinha muitas baladas. Hoje em dia essa geração não sai, eu falo, gente, saiam. E que a gente tinha também um processo que era realmente agradável estar presente nos eventos, porque todas as pessoas que você conhecia estavam nos eventos. Hoje em dia a gente tem tanto evento simultâneo, e mais pra frente eu quero também perguntar sobre isso, que às vezes a gente não sabe, cria um certo ruído. Eu por acho parte que da... tem o ponto geracional. De quem tá indo. Os jovens, eu acho que a pandemia impulsionou muito isso nos jovens, de ficarmos em casa. Mas a pandemia já acabou, tem alguns anos, graças a Deus. Mas o comportamento ainda não, continua igual, É. porque quando você pega as pesquisas, você acompanha o quanto os jovens não fazem mais questão de se conectar olho no olho. Não fazem mais tanta questão, obviamente não são todos, mas é uma grande maioria, de terem relações mesmo. Então, a gente está se transformando em robô, não porque o robô está engolindo a gente, mas porque a gente está permitindo que a gente perca a coisa mais maravilhosa do ser humano, que é a relação. E aí... por que a gente entrou nesse assunto? Pera que eu me perdi. Porque eu tava perguntando pra você dos eventos simultâneos e você tava me contando como você abriu sua agência. Que a sua amiga teve bebê. É isso. Trabalhava com eventos de bebida alcoólica. Ela trabalhava com uma marca muito grande de bebida alcoólica, tinha muito evento à noite e ela tinha um bebê recém-nascido. Ela falou, eu não tô dando conta, eu preciso curtir meu filho. Falei, olha, eu acabei de me separar das minhas outras sócias, super amigavelmente, vou continuar com um escritório, que era menor do que essa sala que a gente tá. Falei, mas se você quiser, empreender é o seguinte, não é CLT. E empreender é vender o almoço para comprar o jantar. A gente tem dias que a gente acha que a gente ganhou na Mega Sena da virada e tem dias que a gente acha que a gente vai ter que vender o seu filho para pagar as nossas contas. É o imprevisível, né? E foi um casamento muito bom, porque a Priscila, minha sócia, ela é formada em publicidade, fez pós, tudo, só que ela tem uma cabeça muito planejamento financeiro, que é o que eu não tenho. E eu sou muito à frente, o atendimento, a parte comercial. E aí, quando a gente começou a agência, era para gerar a conexão e a criação de conteúdos para blogs e a venda, né, que tínhamos banners, rodapé, enfim, para as blogueiras que eram minhas amigas e para as marcas que a gente já tinha. Eu no meu portfólio e ela no conhecimento em multinacionais. E essa complementaridade de sócios é o que a gente vem discutindo em algumas entrevistas aqui no Fapcast, e essa importância de você se ter como aliado alguém que é complementar a você, aos seus talentos. Em que medida... Você já tinha seus filhos nessa época? Você tem 2 filhos, certo? Não, naquela época eu era filha de mim mesma. Eu tinha 25, 26 anos. Eu era super nova. Não que você não possa ter filho com 25, 26 anos, né? Mas hoje em dia é mais raro, né? Mesmo porque, voltando agora numa questão muito delicada que você tocou, o distanciamento entre os jovens. Os jovens têm, sim, uma certa preguiça pós-pandemia de se conectarem e de irem a eventos presenciais. As redes sociais acabam facilitando esse distanciamento, porque a gente tem a ilusão que nós estamos perto dos nossos amigos, que nós estamos
perto das nossas famílias, né? Dos nossos familiares. E, na verdade, isso não é real. A tecnologia, eu sempre falo isso. Eu não tenho equilíbrio na minha vida. Uhum. Eu nunca achei muito equilíbrio. Até eu brinco que eu me sinto... Lembra aquelas senhoras que desciam o tobogã do Silvio Santos? Com a bandeja, um monte de copo? Todos os dias eu levanto da cama e já tô com a bandeja, os copos. Daí tem família, filhos, trabalho, marido, sexo, tudo. Inúmeras demandas. E todo dia, a maioria dos copos caem. Né? Assim, você não consegue equilibrar tanto. Eu acho que a tecnologia, ela é um vento muito a nosso favor. Ela é uma ferramenta que diminui a distância, a gente ganha tempo, a gente consegue ser mais efetivo em tudo que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, ela também te distancia da realidade. E te emburrece. É, verdade. E eu costumo dizer, né, os meus filhos, eu tenho uma letra muito bonita, porque eu treinava caligrafia. Uhum. Os meus filhos, eu me preocupo no futuro, como que vai ser a letra dos meus filhos? Porque a gente só é tudo digital, né? Então, é computador, é tablet, é celular. E muitas vezes já responde o que você quer, já termina de escrever a palavra que você precisa. Então, eu acho que a tecnologia, ela traz um avanço muito legal para a sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar ter um pouco de equilíbrio. E essa geração, das pesquisas que a gente lê, né, que é a geração Z raiz, é uma geração que é a geração que menos se relaciona, que menos considera sexo algo importante numa relação. E eles praticam muito sexting, que é um termo que é você transar, se relacionar por texto. E como a gente também tem acesso a muito mais pornografia, né, é uma mudança muito drástica, eles acabam se satisfazendo, entre aspas, de uma forma como se não entendessem que a energia entre pessoas é muito importante, né? Então, quando você se relaciona, e eu lembro os meus tempos de FAP, o quanto era legal e importante encontrar os meus colegas de sala, quando a gente saía para tomar uma cerveja no Buin depois da aula. No dia seguinte, todo mundo tinha história. E são as histórias que a gente vivencia ao longo do dia que geram repertório para a gente ser alguém muito melhor lá na frente. E além disso, que criam os laços afetivos necessários que, normalmente, dentro de um campus e dentro da vida universitária, são pessoas que você vai trabalhar no mercado. Exatamente. E a gente estava comentando isso antes do programa começar, né? O quanto, às vezes em reuniões, rodadas de negócios, a gente acaba conversando e encontrando pessoas que fizeram FAP. Eu sempre encontro. E às vezes eu fico olhando na reunião e falo, conheço essa pessoa de algum lugar. Daí você tenta voltar, é da escola, é da terapia, né? Sei lá, da onde que eu já vi essa pessoa? Aí depois, eu fiz, sei lá, uma DP na sua sala na FAP. E é inquestionável. E eu falei isso pra você quando eu cheguei. Pra mim, um dos maiores ativos da FAP, obviamente, existe todo o corpo de professores, né, docente, etc., mas e a estrutura sempre foi muito moderna, sempre foi muito bem preparada, mas são as conexões que você consegue fazer aqui dentro. Obviamente, também não são todas as pessoas que fazem, mas se você tem esse skill, ou se você quer transformar isso como jovem, aqui é muito a faculdade ideal, sabe? Por relacionamento. Gente, uma dica dessa de Beto Waitley para todos os nossos alunos. Então, papel e caneta na mão e atitudes, né? Com certeza. Também não adianta ficar sentado. Esperando alguém. Esperando, Nossa, aquele corredor lá embaixo, se ele nossa falasse... famosa Beverly. É isso, se falasse... Nossa, era maravilhoso. Agora, falando sobre a Agência FIS, o mercado de influência digital e como as pessoas podem trabalhar e retrabalhar os seus negócios num cenário pós-pandemia. Porque na pandemia a gente teve esse boom da digitalização, do e-commerce explodindo. Mas como que tá o mercado agora, Beta? Eu acho que o mercado tá sempre se retroalimentando. Então, o mundo digital existe há muitos anos, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Como eu te falei, quando eu comecei eram os blogs, tinha o Twitter, né, que hoje é o X, ou não mais, a gente já não sabe, brincadeira, né, mas é o X.
A gente teve o Orkut, eu peguei a fase de Orkut, que pra mim muito legal, né? era a comunidade mais legal. A rede social mais legal que eu tive até hoje foi o Orkut. A gente podia odiar as coisas sem Porque ser cancelado. só quem estava naquele grupo era quem odiava, Era entendeu? muito legal. Então não tinha um julgamento, não tinha briga. Se você falava, eu não gosto, eu até postei isso outro dia, de calça Saruel. Ninguém ia entrar e falar assim, por que você não gosta? Porque aquele grupo era só pra quem não gostava de calça Saruel. E aí, a gente veio para uma transformação, mais ou menos em 2017, 16, que é são os influenciadores nativos digitais. Porque as plataformas vão evoluindo, as pessoas vão mudando, as celebridades também vão mudando, e você tem que ou se adaptando, tendo resiliência, ou você muda, migra de perfil, de plataforma. E quando a gente pega os influenciadores nativos digitais, a gente tem pessoas que tinham carreiras, formações, e se tornaram, entre aspas, apenas influenciadores. Eu falo entre aspas porque a gente tem influenciadores que faturam muito mais do que marcas globais aqui no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo com maior poder de influência. O Brasil é um país onde as pessoas passam, em média, quase 4 horas por dia nas redes sociais ou plataformas de streaming. E a grande briga entre esses players, né, que a gente usa, então, Instagram, TikTok, é que o TikTok não é uma rede social, o TikTok é uma plataforma de conteúdo. Ele não quer deixar as pessoas famosas pelo like. Ele quer que o seu conteúdo transforme a vida das pessoas. A grande briga é quem vai passar mais tempo consumindo a minha plataforma. E eu acompanho muito essa mudança que tem sido da Creator Economy, muito pelo valor que... existem duas coisas que é importante falar. Criador de conteúdo faz parte da Creator Economy. Influenciador faz parte da Creator Economy. Mídia, SEO, Google faz parte de uma Creator Economy. Porque quando a gente vai ver, tudo é conexão. E aí tem muito a ver também com o que a gente começou falando sobre os relacionamentos. Mas, quando você faz uma campanha digital paga em qualquer site, pode ser no Google, não tem problema. Você tem um influenciador que também está divulgando esse produto. Esse influenciador, ele pode ter também um curso sobre maquiagem dentro da Hotmart. A Hotmart, enfim, você vai puxando e todos esses ganhos e faturamentos entram dentro dessa Creator Economy. E a gente tem 2 livros muito legais. O primeiro é o Convergência das Mídias. E, num segundo momento, o livro do Byung-Chul Han, Perspectivas do Digital, no Enxame. Que ele vai destrinchar também um pouquinho esse universo de conexões e diz que a gente se comporta como abelhas. A partir do momento que uma nova rede social surge, vai todo mundo como colmeia. Efeito manada, né? Efeito manada. Eu acho que, assim, a gente ainda tem ainda é um mercado pouco regulamentado. É muito difícil. Os influenciadores, a gente não pode tratá-los como, ou criadores de conteúdo. Influenciador todos nós somos. Né? Desde que o mundo é mundo, um cacique é um influenciador numa tribo. Se eu tiver certamente que perguntar alguma coisa sobre educação no Brasil, eu vou ligar para a FAAP e eu não vou ligar para minha mãe, né? Porque a FAAP entende muito mais do que a minha mãe e estuda para isso. Mas os criadores de conteúdo ou os influenciadores profissionalizados, eles não são responsáveis pela venda. Durante a pandemia, as marcas utilizaram eles como mídia e acabavam vendendo muito rápido e cada vez mais. Porém, o custo hoje do influenciador tem que estar muito mais atrelado a um funil de consumo que a gente tenha dentro de um planejamento do que apenas vou utilizar esse influenciador porque eu gosto do conteúdo dele. Tá, mas qual vai ser o papel dele para sua marca nessa jornada do consumidor? Foi aí que começaram a surgir as contratações de embaixadores para marcas ou não? Eu acho que o embaixador veio muito mais... a gente nem costuma tanto usar esse termo, porque a gente tinha celebridades garota propaganda. Você tava com a revista, você tinha a Gisele Bündchen com um cabelo maravilhoso, usando um shampoo. Você não questionava, você não ligava para a marca ou para a revista, falando assim, eu acho um absurdo, porque a Gisele não deve usar esse shampoo. É tipo aquela história da Xuxa. E de ter audiência comentando sobre a publicidade. Exato, só que hoje a gente tem um saque 100.0, mais ou menos, não é nem 3.0, que é um saque que as pessoas têm muita voz ativa.
algumas por prazer, não sei porquê, de criticar determinado tipo de conteúdo. Obviamente, os conteúdos que estão super nas normas do CONAR, os que não estão, eu acho que sim, a gente tem que denunciar mesmo, mas existe um problema que atualmente as celebridades que a gente tinha, que eram garotas propagandas, podem ter se tornado influenciadoras ou embaixadoras, mas mais que isso, elas personificam a marca. Então, tudo que elas vivem no dia delas vai impactar o que elas vão falar sobre a sua marca, ainda que seja apenas uma foto segurando um produto. Porque você acompanhou a trajetória dela nessas últimas 24 horas, através das redes sociais. E muitas vezes isso acaba misturando, na maioria das vezes. Então, existe sim um grande problema que a gente tem hoje de conseguir tentar, aos poucos, regulamentar a Creator Economy, principalmente por conta do marketing de influência, né? Que é um dos papéis da Creator Economy. Porque a gente tem muita dificuldade em ter o influenciador entendendo que ele está sendo pago como uma mídia paga. E eu dou até esse exemplo, quando eu participo de alguns painéis, eu falo, gente, se antigamente um anunciante fechou com a Rede Globo, determinado horário, por milhões. Aí, o dono da Rede Globo, o senhor Roberto Marinho, acordou com dor de cabeça e falou, hoje eu não vou colocar o anúncio no ar porque eu estou com dor de cabeça. Claro que não, ele é profissional, ele tem que cumprir com aquilo. E a gente tem muitos influenciadores que, hoje minha pele não tá boa. E não é que você tá divulgando um produto pra pele, né? Você quer que seja algo real. Não, é porque não tô afim. A gente traça isso na filosofia com a modernidade líquida, que as fronteiras entre o público e o privado vão sendo diluídas, e aí a gente não sabe mais dissociar o que é cada coisa. Mas quando se torna um contrato de pessoa pública prestando um serviço para uma grande marca, não é mais a pessoa física. Não, é a pessoa jurídica, a pessoa pública que tá ali comunicando, né? E eu acho muito engraçado o comportamento dos influenciadores, porque acaba trazendo uma certa empatia do ponto de vista da audiência quando eles não estão bem e quando eles não estão disponíveis para cumprir um determinado anúncio. Isso cria uma certa atmosfera de romantização da naturalidade da vida, que é ilusória. É, completamente ilusória. E a gente, eu assim, particularmente olhando com certo distanciamento, não sei muito bem para onde a gente vai caminhar no futuro das contratações e do mercado mesmo como um todo. Mas eu vejo o mercado muito saturado de influenciadores como público-alvo. Eu queria saber de você, assim, você acha que o mercado está saturado? Ainda tem espaço para novas pessoas trabalharem como influenciadores e obterem um certo lugar de destaque nesse mainstream Com certeza. nacional? Eu acho que o mercado, a gente sempre vai ter espaço para quem é criativo, para quem é autêntico, para quem é genuíno. O criativo não significa que você tenha que criar um conteúdo do zero e ser outstanding nisso. Mas o criativo replique um conteúdo, mas com a sua autenticidade, com a sua linguagem. Fale de acordo com a sua comunidade, com essas pessoas que gostam de você e do porquê gostam de você. Então, o que eu acho que o mercado está saturado é a publicidade digital de forma engessada. Ao mesmo tempo, eu, estando do outro lado como agência, eu consigo entender uma marca global de uma multinacional que tem um monte de regras e um jurídico afiado por trás, não poder cumprir com algumas exigências dos influenciadores de ser uma publicidade muito solta. Existem palavras que o influenciador não pode usar. Existem cores que ele tem que seguir. Então, os influenciadores cada vez mais são mídias personificadas. Você está comprando aquela audiência, você está comprando a participação naquele canal ou naquele programete daquele influenciador, naquele momento, para aquela comunidade. E tá saturado? Não, a gente tem milhões de influenciadores. A gente pode ter mais zilhões. O que a gente vai mudando são nomenclaturas, estilos de trabalho, relevância, o próprio algoritmo. Então, as próprias plataformas, eu acho que a tendência principal que eu tenho acompanhado, e agora nas Olimpíadas isso ficou muito claro com a Cazé TV, influenciadores digitais cada vez mais vão ter seus próprios canais pessoais. Talvez seja a era da gente começar a voltar para o blog, onde as pessoas tinham seu próprio canal.
Então, tudo é cíclico. Vai ser mais moderno? Vai ser mais moderno. Mas a gente vem caminhando para isso. Nossa, eu tive uma memória emotiva aqui enquanto você soltou a palavra blog da Júlia Petit. Ai, eu amava! Porque era um blog que não era só sobre maquiagem, era sobre, enfim, tanta coisa, né? Era como se ela fizesse também um stories no site dela, o que a gente conhece hoje como stories, pra quem não conhece. Petiscos, né? Petiscos! Fantástico, né? Ai, que memória boa! E tem isso que eu acredito muito dessa parte de nostalgia. A tecnologia e a pandemia diminuíram o nosso tempo de sensação nostálgica. Então, assim, antes a gente tinha nostalgia de quando eu era aluna da FAP, há 15 anos. Eu não me lembro quando eu me formei. Infelizmente, eu não me lembro, mãe. Mas eu me formei. E fez muito sucesso estar aqui como convidada do FAPcast. Não, a gente estamos no caminho ainda. É impressionante a sua rotina de trabalho. Desculpa te interromper. Imagina. Mas, gente, a Beta, pra quem acompanha ela nas redes sociais, ela trabalha mais ou menos 24 horas por dia. Quase eu acho que 16 horas. Eu trabalho na agência umas 12 horas, entre as agências. E você tá em todos os lugares. É impressionante. A gente tem que estar. Quem não é visto não é lembrado, né? Aham. Como é que você cuida da sua rotina e da sua saúde mental? Pra conseguir não, a saúde mental eu cuido. A rotina eu não cuido. A rotina você dá conta das demandas que vão aparecendo. Eu sempre fiz terapia, desde antes de entrar na faculdade. Que legal. É uma exigência da minha mãe para todos os filhos e eu agradeço muito a isso. Já mudei de analista algumas vezes, eu tô com esse meu analista há 6 anos. De forma fixa, eu mandar um beijo para ele, Dr. Sérvulo, meu analista. Porque uma mente pacificada é uma mente que consegue dar conta de todas as ondas que a gente tiver que enfrentar, não é verdade? Eu bom acho até que muitas vezes a gente não dá conta, mas a gente consegue... Ter clareza. Ter clareza, é isso. E a gente é bombardeado de tanta informação que se a gente não faz uma análise, uma terapia... Tem pessoas... A minha irmã é psicóloga, eu conversei com ela sobre isso outro dia. Eu falei, todo mundo precisa de terapia. Ela falou... Será que ela foi influenciada pela sua mãe também? Todo mundo. Na minha casa, todo mundo é obrigado. Não, a sua irmã virou até psicóloga. Ah, sim, e a minha mãe é psicóloga. Que legal, que legal. É muito uma família... Minha mãe sempre fez terapia também. A minha irmã falou, não é todo mundo que precisa de terapia. Tem pessoas que com a religião encontram uma terapia. Tem pessoas que com meditação encontram uma terapia. Eu sou muito comunicativa. Então, o meu analista, ele não só me faz pensar, mas ele me faz questioná-lo de muitas coisas que ele aponta sobre atitudes minhas. Uhum. E aí, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu não abro mão. A terapia, academia, eu não fazia. Eu tenho muita dificuldade em ganhar músculo, só que eu vi a minha avó no final da vida dela, que sempre foi uma mulher atleta, mas era uma atleta de antigamente... tendo que ser auxiliada a tomar banho. E eu sempre brinco que eu não quero ninguém para trocar minha fralda geriátrica. Eu mesma posso ir ao banheiro, então eu treino para isso. Eu treino normalmente umas 5h30, 6 horas da manhã. Tomo um café com os meus filhos. E aí eu saio para minha maratona do dia. Eu tento evitar as segundas e sextas ter muitas reuniões, para eu poder estar mais na rua. E eu entro no fluxo de tem evento, não tem evento, tem que escolher. Vou todos os dias à minha agência, a FIS, que é a primeira, a Voz, que é a segunda agência, que é uma agência de gestão de talentos. Então, a gente transforma grandes youtubers que já faturam milhões, milhões e milhões em grandes empresas ainda mais robustas para o mercado. Então, a gente tem equipe. É como se fosse um movimento... o inverso do padrão da comunicação. Exatamente. Que legal. E a gente acaba... porque muitos, como jogador de futebol antigamente, eles ganham muito dinheiro, eles ascendem muito rápido, mas, ao mesmo tempo, não conseguem manter uma gestão. Muitas vezes porque não tem a profissionalização adequada ou a equipe adequada. Eu não sei de tudo, mas eu tenho os melhores do meu lado para me ajudarem, sabe assim? E é difícil a gente fazer um planejamento de carreira a longo prazo, né? Dependendo, principalmente nas questões de canais do YouTube que acabam viralizando, às vezes a pessoa viralizou pela autenticidade e não está preparada para administrar a empresa comunicacional que ela se tornou. Para isso, as agências são muito importantes. Exatamente. E principalmente fazer a gestão dessa carreira a longo prazo, e a gente consegue muito mostrar para eles a importância. Eu sempre falo isso. Uma pessoa livre é uma pessoa que tem liberdade financeira. As pessoas têm muita dificuldade em falar que gostam de ganhar dinheiro. Eu amo ganhar dinheiro.
pelo que o dinheiro pode me proporcionar todos os meses. Dos meus filhos estarem numa escola particular, por exemplo, de eu poder ter apoio na minha casa, para eu poder trabalhar, enfim. Então, dinheiro é muito bom. Para terapia. Para terapia. Para muitas coisas, Então, o dinheiro é muito bom, mas a gente precisa entender a gestão do dinheiro. A gestão financeira. Quanto você guarda por mês? Ou, esse mês eu não vou guardar nada, mas mês que vem eu compenso. E muitos dos talentos que a gente cuida não tinha, né, no caso, essa noção. Então, eles ganhavam muito dinheiro ao longo de um ano e no ano seguinte eles entravam em algumas furadas. Pode perder contratos, né, por... Não guardam dinheiro, não pensam no futuro. E os youtubers, principalmente, ou a geração do Instagram, né, são pessoas que, como crescem muito rápido e são muito jovens, e eles nasceram praticamente na era já super, hiper conectada, eles não têm essa consciência a longo prazo. E aí, quando você se vê, é exatamente os grandes atletas ou os jogadores de futebol faturaram muito em pouco tempo, só que eles ajudam tanta gente que em menos tempo ainda eles perdem o dinheiro. Então, nosso papel é fazer essa gestão de carreira muito olhada na parte financeira, comercial, projetos a longo prazo, o crescimento. E eu amo ver, por exemplo, o Enaldinho é um dos nossos talentos. O Enaldinho é o maior youtuber do Brasil hoje. São milhões mesmo de inscritos, bilhões de audiência ao redor do mundo. E a gente vê que ele era um menino de 15 anos quando ele começou, hoje ele tem 25 e o público vai acompanhando. Então, ele não tem mais aquele público tão novinho. Hoje ele tem um público muito mais numa pré-adolescência, adolescente e já entrando numa fase adulta. Então, a gente também tem que adaptar. E isso é totalmente mérito dele. E a família dele é espetacular. Ele tem pais super próximos. Ele teve educação financeira. Por isso que ele está há tanto tempo assim. E você vê ele criando os conteúdos de acordo com a comunidade que ele quer atingir naquela semana. E tudo tem um porquê. Então, ele tem uma cabeça muito diferenciada. Por isso que ele é o maior do Brasil. E como é que funciona, por exemplo, para os talentos que querem procurar vocês? Vocês estão abertos à contratação desses talentos ou vocês selecionam com base no que está acontecendo no mercado de trabalho? Na verdade, a gente tem o meu sócio, o Guga Pereira, ele fala... Porque são outros sócios que eu tenho, né? A FIS é uma agência 100% focada no empreendedorismo feminino. 99% das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Inclusive, nós vamos receber aqui mais tarde, ao longo da sucessão das nossas entrevistas, a Carol Kavernack, que criou o Woman Finance. Ai, que máximo! Que você também já fez parte de um desses painéis da Woman Finance, da Fin4She. Aí, super, já trabalhamos juntas. Sempre conectada. Eu falo das relações. Por isso que a gente tem que tratar bem o colega em sala de aula. Então, só pra gente retomar, a FIS... A FIS é 100% focada em empreendedorismo feminino. A gente até participou de um projeto muito legal durante a pandemia, que chamava Winning Women. É um projeto global da Ernst Young, que é a UI, que é uma grande consultoria. E a gente se destacou muito na época. E também criamos muitas relações dentro desse programa. E a voz sou eu, a Priscila e a Renata, que é uma outra sócia nossa, com mais um grupo muito grande que chama Live, que é hoje, eles administram a carreira de grandes personalidades do Brasil. A gente viu, e do mundo, a gente viu essa oportunidade com os influenciadores, youtubers e criadores de conteúdo. E aí a gente se juntou com eles e criamos a voz. E o Guga Pereira, o meu sócio, ele fala muito para mim, assim, o poder das mulheres frente ao mercado. Ele tem um mundo mágico, um número mágico de 10 talentos. Então, a gente é muito minucioso na escolha do talento. Porque não basta a gente querer. O talento também tem que querer muito. Porque se profissionalizar é mexer em buracos que você não quer. É trabalhar o seu lado obscuro, né? Exato. Se profissionalizar é amadurecer. Se profissionalizar é você entender que tudo na vida passa, que tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente não ganha. E é difícil. Muitas vezes pega pessoas muito jovens que não têm essa maturidade ainda. Entender que não existe um lugar do sucesso, né? Estou no sucesso. Nada é eterno. Nada é uma construção eterno. diária de trabalho. Às vezes você teve performances incríveis, nem tão boas, contratos que funcionaram, outros que não. E eu acho que nós temos vivenciado cada vez mais uma geração, e eu me incluo nessa, de ansiedade,
de problemas emocionais, que eu acho que é a grande doença do século, que são os problemas emocionais, né? E a gente se frustra, mas a gente tem dificuldade de se frustrar. Algo que nossos pais fizeram muito bem foi fazer com que a gente lidasse melhor com frustração. E uma das coisas que eu e meu marido a gente mais tenta fazer nossos filhos é encararem a frustração como algo positivo. Porque ela vira resiliência. Mas a gente tem muita dificuldade disso, assim, em casa, sabe? Porque meus filhos são super bonzinhos, então a gente não fala muito não pra eles. Eles têm que idade? O mais velho tem 7 e o mais novo tem 5. Nossa, são idades que eles estão cheios de energia. São super enérgicos, mas eles são muito parceiros. São muito independentes, etc. E aí, essa geração é uma geração que cada vez mais... Acho que também tem essa onda, né, cultural importante da gente entender também a geração Z sobre os problemas emocionais. Talvez na nossa época, quando você estava um pouco mais angustiado, ansioso ou triste, a sua mãe vai falar, você não tem tempo para isso. Hoje a gente precisa ter um olhar um pouco mais profundo. Por que tá ansioso? O que tá acontecendo aí dentro que você não consegue se expressar? Então... E quais são os fatores externos, né, da rotina que às vezes inflamam essa ansiedade? O próprio bullying nas escolas, a gente tem acompanhado, que é um tema cada vez mais... Assim, não é nem falar que é relevante, é necessário. Eu falo isso muito com os meus filhos. Eles praticam entre eles, às vezes. Eu tenho que chamar atenção. Mas eu acho que essa geração, esses youtubers, então são jovens que despontam, ganham muito dinheiro. Mas eles trabalham, gravam. Muitas vezes sozinhos. Não tem a relação. Então, é uma adaptação. E o Guga fala... A gente não é só a gente que tem que ser escolhido. A gente também tem que escolher quais batalhas e de quais grandes talentos a gente quer comprar. Não então, basta são eles... 10 talentos. A gente tem um número mágico. Hoje a gente tem 4. Mas toda semana, assim, em torno de 15 reuniões com talentos. Procurando, muito pela expertise dos meus sócios, do Wilson e do Guga. Porque eles cuidam da carreira, sei lá, do Chitãozinho Chororó, que tem... anos de carreira, né? Muito, muito próspera. Então, como eles têm essa sabedoria, todos os talentos procuram a gente muito por eles. Que legal. E Beta, o que você indica para as pessoas que estão na graduação, que querem atuar como um profissional de relações públicas? Qual seria o caminho ideal? Já começar direto num estágio, ir para o mercado de empreendedorismo, pedir emprego para você, para ser estagiário? É engraçado, eu não contrato estagiário. Olha, que legal. É assim, é mais porque a nossa agência é uma agência muito enxuta. Todos os estagiários que me procuram, eu sempre indico para as minhas agências parceiras ou para outras marcas, até para clientes meus. Por que eu não contrato estagiário? Porque nós somos uma agência muito enxuta, então é meio 360. E eu lido com algumas marcas que são muito, muito, muito grandes. E eu, Beta, não consigo parar pra treinar e ensinar tanto. Eu tava conversando com os meus alunos de cinema recentemente, eu tava falando pra eles, às vezes é melhor você começar aprendendo e errando num lugar que é um lugar que pode acolher o seu erro, do que entrar, por exemplo, numa major como a Warner e gastar a sua oportunidade. Queimar ficha, queimar cartucho. Por uma inabilidade que você poderia ter esperado um pouquinho mais na graduação, trabalhado mais aquela... né? Com lacuna. Certeza. O que eu gosto muito, assim, eu já tive várias estagiárias e hoje elas trabalham em várias multinacionais, até que são minhas clientes, enfim. Mas eu falo que a gente é quase uma boutique, né? Não é nem uma agência. Então, a gente vivencia o dia a dia do cliente como fiz. E se eu pudesse trazer, de verdade, eu acho que para todas as profissões, não só para relações públicas. Primeiro... Você pega muitos macetes na prática. A teoria é importante, muito por repertório, por cultura, mas a prática é o que faz, é a vida, né? É a nossa grande escola. O segundo ponto, eu acho que são conexões. E você aprender a ser muito mais ouvinte. Eu tenho uma grande mestre de Feng Shui que vai na minha casa, me acompanha há muitos anos antes de eu casar, logo que eu me formei. E ela fala, nós seres humanos, a gente tem 2 ouvidos pra gente ouvir mais e falar menos. Não é meu caso, muitas vezes. Mas, enfim. Muito menos o meu, né? Que tô aqui falando pelos cotovelos. Eu sou assim também. Mas eu adoro escutar Mas também. ela fala sobre isso e eu acho que a gente na vida tem que ser bom ouvinte.
se relacionar com um número mais diverso de pessoas do seu próprio estilo. Eu amo minhas amigas, eu amo minha família, eu amo me conectar com elas, mas onde eu mais aprendo são pessoas que têm muito menos a ver comigo. A geração Z me ensina demais. Os meus filhos são meus maiores professores. Eu vejo que eu sou, às vezes, mais criança que eles, tenho menos maturidade para algumas situações da vida do que eles. Então, as relações humanas são essenciais. Quando a gente vê tudo sobre inteligência artificial e as pessoas falam, meu Deus, seremos substituídos. A gente acompanha que ninguém vai ser substituído enquanto você tiver que, até o momento, alimentar de informação a inteligência artificial. Eu falo que robô não usa shampoo. Robô não passa batom, não sabe a textura. Robô ainda não tem emoção. E a gente precisa se tornar um pouco mais generalista. A gente precisa entender um pouco de tudo. E não entrar em pânico. Na Revolução Industrial, a população também entrou em pânico. E deu tudo certo. A gente tem que utilizar a inteligência artificial para ela nos auxiliar. E não para a gente achar que a gente vai ser substituído hoje. Porque se a gente for um dia, eu espero não estar mais aqui. Né? Eu espero que seja daqui a 100 anos. Se for. E se conectar, se relacionar, lembrar das pessoas, lembrar das histórias e tirar aprendizado de tudo. Quem vê eu falando assim, acho que eu sou plena. Não. Sou ligada no 220, eu choro. Em posição fetal. Entro no chuveiro, choro. Mas eu acho que essa é a grande sacada legal da vida. Que é você viver as emoções. E por trás, ficar dentro de casa. O home office é ótimo quando você está com um filho doente. Uhum. Quando você não tem com quem deixá-lo. Quando teve greve no transporte público. Por N fatores. Ou você trabalha muito longe, você pode fazer um trabalho híbrido. Mas você ir para o seu escritório, para o seu trabalho, no transporte, você observa as pessoas. E outro dia a gente fez uma prática na agência. A gente se deu conta que todo mundo vai para o trabalho olhando o celular. Uhum. E você esquece de ver a vida por fora. E aí a gente fez um estudo, não é um estudo, a gente fez uma tarefa, que foi, a gente ia passar 3 dias, todo mundo, sem o celular indo pro trabalho, mas tinha que anotar ou registrar pelo celular aí, coisas icônicas. Então teve gente que caiu de bicicleta, e você via a pessoa, você podia ajudar. Uhum. Uma outra pessoa que trabalha comigo viu um tucano numa árvore no meio da Faria Lima. Então você começa a observar a vida, sem ser por uma tela. E eu acho que isso é uma lição que a gente deveria praticar mais. Porque é isso que faz a gente ser um bom profissional, é isso que traz história para a gente poder contar. Como diria o meu amado analista Edgar Carvalho, é importante estar atento. E é essa atenção, essa conexão com o momento presente, essa troca aqui, com que certeza faz com que a vida crie memórias e aprendizados tão gratificantes. Beta, muito obrigada pela sua presença aqui no Fabcast. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui. Aprender e conversar com você. Uma última pergunta rapidinho, o que deixa a Beta muito feliz? Ai... Sabe o que é engraçado? Que tudo me deixa muito feliz. Olha que coisa boa! Eu não tenho uma coisa. Eu tenho pequenos fragmentos do meu dia que eu celebro. E uma dica que eu daria para os jovens, e não só para os jovens. Eu falei para minha mãe outro dia. Desde que eu sou aluna daqui, eu tenho um caderno que chama Caderno da Gratidão. É um bloco de nota simples. Uhum. Todos os dias eu me obrigo a colocar ao menos 10 coisas pelo que eu agradeço, que eu fui feliz durante o meu dia. Das coisas mais cotidianas, do tipo, nossa, mesmo sem vontade eu fui pra academia. Eu consegui. Consegui. Até coisas como, meu Deus, eu fui na escola e o meu filho evoluiu. Aham. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar a vida por um lado, não assim, a gente tem que ser feliz. Não, a gente fica triste, é normal, a gente tem emoção. Mas eu acho que o meu propósito de vida é isso, é tentar cada vez mais entender o que me deixa feliz, o que me gera essa sensação tão gostosa. E, por exemplo, estar aqui hoje, ver a faculdade que eu me formei crescendo cada vez mais, isso me deixa feliz. Saber que eu fui reconhecida, isso me deixa feliz. E mesmo no trânsito, muitas vezes eu ligo para falar com alguém da minha família que eu não falo há bastante tempo. Eu tento sempre olhar, eu não sou otimista,
100% do tempo. Mas 99% do tempo eu sou positiva. Eu acho que isso me deixa feliz também. E nós da FAP ficamos muito felizes de te receber aqui. Muito obrigada, Pilar Guilhom, mais uma vez, por ter trazido esse presente que foi a Beta. E vocês não percam o próximo FAPcast com novos ex-alunos.